Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete redondo em crochê. Gente, esse modelo é muito lindo e é um modelo fácil de fazer também. Esse tapete aqui, gente, ó, na minha tensão de pontos ficou com aproximadamente 1,50 m de diâmetro, 1,5 m de diâmetro. Então, aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapete maior ou como fazer esse tapete menor também. Eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapete em outros tamanhos. O tamanho ele vai variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Esse tapete, gente, eu utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Esse tapete, gente, eu utilizei 1,645 kg de barbante para fazer esse tapete com aproximadamente 1,5 m de diâmetro. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar trabalhando aqui, ó, com o fio número 6, na cor amarelo neon. E vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, eu vou iniciar aqui, gente, trabalhando um círculo mágico, ó. Eu seguro aqui o fio e vou trabalhar aqui um círculo mágico. Então, eu vou vir aqui, vou puxar aqui esse fio e vou fazer uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Se você não quiser iniciar aqui com o círculo mágico, você pode iniciar a sua peça trabalhando com o cordão aqui com 5 ou com 6 correntinhas, que vai dar certo. Prende com um ponto baixíssimo e começa aqui a trabalhar as correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, eu fiz aqui uma corrente, vou fazer mais 2 correntinhas, formou um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e faço aqui um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, mais um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. Vou trabalhar aqui, gente, um total de 18 pontos altos, contando aqui com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou trabalhar dessa forma até ter um total de 18 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui um total de 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui esse fio, gente, ó, e eu vou puxar para fechar aqui esse círculo mágico, ó. Então, eu vou arrumando aqui os pontos e vou puxar esse fio para fechar bem aqui, gente, ó, esse círculo mágico. Dessa forma. Então, agora, eu vou vir aqui, gente, ó, na terceira correntinha, ó, tem 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, gente, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar esse fio, gente, ó, e eu vou puxar esse fio alongando um pouco esse fio. Eu vou ensinar para vocês agora como fazer peças assim redondas com um acabamento perfeito quando a gente vai iniciar uma próxima volta, gente, ó. Então, alonguei um pouco esse fio, agora eu vou vir aqui, ó, do lado avesso da minha peça. Eu vou trazer a agulha do lado avesso para o lado certo, passando aqui, gente, por entre essas 2 laçadinhas aqui desse ponto alto. Então, aqui, ó, a gente prendeu com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui está essas 2 laçadinhas aqui do ponto alto, ó. Essas 2 alcinhas do ponto alto. Então, eu vou passar a minha agulha aqui, gente, ó. Dessa forma, ó. Ficou assim. Vou pegar esse fio, gente, ó. E vou trazer ele para o lado avesso da peça. Então, eu passo o fio aqui, ó, por entre a agulha. E vou passar nesse espacinho, ó.
Deixa eu mostrar bem certinho aqui, gente, para vocês verem bem certinho, ó. Vou trazer ele aqui para o lado avesso da peça. Aqui eu vou puxar para regular a altura aqui do ponto, ó. Puxei aqui esse fio. Então, ficou dessa forma. Ó, ficou assim. Vocês podem puxar novamente, ó, para aumentar. É só puxar aqui, gente, ó. E pode puxar aqui para regular a tensão aqui, a altura do ponto. Então, gente, agora, ó, eu vou vir aqui nesse mesmo intervalo e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. E uma corrente para dar altura de um ponto alto, ó. Então, ficou assim. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo ponto e vou trabalhar aqui um ponto alto. Ficou 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, essa volta, gente, é a volta de número 2. Para cada ponto alto desse de base, eu vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos, porque eu estou trabalhando o aumento para cada um desses pontos. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, a minha peça tá ficando assim. Então, aqui ficou um total de 36 pontos altos, porque a gente trabalhou um aumento para cada ponto de base, ó. Na carreira anterior, tinha 18 pontos, nessa volta de número 2, tem um total de 36 pontos altos. Agora, gente, ó, a gente fez aqui um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir aqui sobre essa correntinha que a gente fez, ó, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, gente, ó, vocês vão contar aqui a quantidade de pontos para ver se tá certinho, se tem os 2 pontos para cada ponto de base, porque vai ficar aqui com um total de 36 pontos altos, ó. Vou alongar um pouco o fio novamente, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Vou vir aqui, ó, nesse ponto ao lado, ó, pegando aqui essas 2 alcinhas do ponto, ó, dessa forma. Vou pegar essa laçadinha aqui que a gente tava fazendo, ó, que a gente está fazendo, vou pegar essa laçadinha e vou trazer para o lado avesso aqui da minha peça, ó, dessa forma. Trouxe para o lado avesso, agora eu pego esse fio e puxo um pouquinho, gente, ó, para regular aqui a altura do ponto. Então, vou vir nesse mesmo espaço e aqui eu trabalho um ponto baixo, ó. Então, gente, dessa forma, o círculo aqui que a gente tá fazendo, ó, a base, né, de pontos altos fica bem certinho, gente. Não vai aparecer aqui onde a gente inicia e onde a gente está finalizando cada carreira. Então, a base fica bem certinha. Então, fiz um ponto baixo e uma corrente que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto ao lado e vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio e agora no mesmo ponto de base eu trabalho mais um ponto alto. Então, trabalhei 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. E para o primeiro ponto, um ponto alto apenas. 1, 2 correntes. Laço meu fio, venho aqui, gente, no próximo ponto de base, ó, eu não vou trabalhar, vou vir no próximo. Então, eu pulo esse ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Formou mais um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo,
um ponto alto. E no próximo ponto, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, gente, vai formando grupinhos com 3 pontos altos, sendo um ponto alto aqui apenas e 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Então, vai ficando assim. Vai ficar um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos, seguindo essa sequência, pulando sempre um ponto de base entre um grupinho de 3 pontos altos e outro. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta. Então, a minha peça, ó, está ficando bem certinha, gente, ó. Não tá ficando embabadada, não está ficando repuxada. Se a sua peça estiver ficando embabadada, você pode fazer apenas uma correntinha de separação. Ou também, gente, vocês podem fazer a troca de agulha. Eu tô trabalhando com a agulha 3,5. Se a sua peça estiver ficando embabadada, pode trabalhar com a agulha 3 milímetros. Se a sua peça estiver ficando assim, gente, ó, emborcada, né? Se estiver fechando aqui a sua peça, não estiver ficando certinha, pode utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do seu ponto. Então, ficou um total de 12 grupinhos com 3 pontos altos. Então, gente, fiz aqui as duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, tem um ponto baixo e uma correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo para fechar aqui essa volta. Agora, eu vou pegar, vou puxar aqui essa laçadinha, gente, ó, alongando um pouco esse fio, ó, dessa forma. Agora, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores, ó. Então, eu vou vir aqui nesse ponto alto aqui ao lado, trazendo a minha agulha do lado avesso para o lado certo, ó, pegando aqui essas duas laçadinhas do ponto, ó. Vou pegar essa laçadinha aqui e vou puxar aqui para o lado avesso, gente, ó. Então, eu pego essa laçadinha aqui e trago ela para o lado avesso da minha peça, ó. Dessa forma. Então, aqui você pode puxar para você definir aqui a altura dessa laçadinha, gente, ó. Então, agora, gente, ó, eu vou vir bem aqui nesse espacinho, onde eu trouxe a laçadinha aqui para o lado avesso, ó. Vou vir bem aqui e vou trabalhar um ponto baixo, ó. Tá desfocando aqui novamente? Pronto. Então, aqui eu venho e trabalho um ponto baixo. Trabalhei aqui um ponto baixo, uma correntinha. Observem que a gente não trabalhou. Então, gente, observem que a gente não vai trabalhar agora, não trabalhou, né, sobre esse primeiro ponto. A gente tá trabalhando a partir do segundo ponto de base. Laço meu fio, ó, vou vir no próximo ponto e trabalho aqui um ponto alto. Laço meu fio e agora nesse espacinho aqui de duas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio e no intervalo de duas correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Duas correntes, novamente, ó, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No intervalo de duas correntes, 2 pontos altos. Então, agora, gente, ó, duas correntes de separação. Então, agora, vai formando grupinhos com 4 pontos altos, porque a gente tá trabalhando 2 pontos altos para os intervalos de duas correntes. E a gente não trabalha sobre o primeiro ponto de base, ó. Então, a gente vai seguir trabalhando pulando o primeiro ponto de base e trabalhando a partir do segundo ponto de base. Essa será a sequência. Vai formar um total agora de 12 grupinhos com 4 pontos altos. Essa é a volta, gente, de número 4, ó. 1, 2, 3, 4. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça.
Bom, gente, concluí aqui toda a volta, minha peça tá ficando assim. Então, ficou um total de 12 grupinhos com 4 pontos altos agora. 2 correntes de separação, vou vir aqui, gente, ó, nessa correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, fiz aqui um ponto baixo e uma corrente. Vou vir aqui, ó, sobre essa correntinha, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, ó, puxo esse fio aqui para alongar um pouco essa laçadinha. Vou vir aqui nesse ponto ao lado, pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto, ó. E vou trazer essa laçadinha aqui para o lado avesso da minha peça, gente, ó. Dessa forma. Então, agora, ó, ficou assim. Vou vir nesse mesmo espaço e aqui eu trabalho um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui, gente, eu fiz um ponto baixo e uma corrente, mas vocês podem trabalhar aqui um ponto baixo e duas correntinhas que vai dar certo também. Então, observem que eu não trabalhei sobre o primeiro ponto. Então, essa sequência a gente vai seguir trabalhando assim, sem trabalhar o primeiro ponto, ó. Começando a trabalhar a partir do segundo ponto alto de base, ó. Um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto. E no intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos para esse intervalo aqui. Então, trabalhei 2 pontos altos para esse intervalo aqui com duas correntinhas. Duas correntes de separação, laço meu fio, ó, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E para o intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, agora, gente, ó, vai formar grupinhos com 5 pontos altos. Então, ó, não trabalhei, né, sobre o primeiro ponto de base, a partir do segundo ponto, um ponto alto sobre cada ponto alto de base, e para o intervalo de duas correntes, 2 pontos altos. Então, vai ficar agora um total de 12 grupinhos com 5 pontos altos. Bom, gente, concluí aqui toda a volta, ficou um total de 12 grupinhos com 5 pontos altos. E vai ficando bem certinha a peça, gente, ó. Agora, chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas, vou vir aqui, ó, um ponto baixo, e aqui nessa correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Alongo um pouco aqui esse fio, gente, ó. Vou vir aqui novamente, esse ponto alto aqui ao lado, pegando essas duas laçadinhas, ó, passando a agulha aqui por entre essas duas laçadinhas do ponto. Pego essa laçadinha aqui, ó, e trago para o lado avesso da minha peça, ó. Dessa forma. Agora, eu vou vir aqui nesse mesmo intervalinho, ó. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. E uma corrente. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando no intervalo de duas correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Então, novamente, não trabalhei sobre o primeiro ponto. Duas correntes, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ó. E vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Quando chega no intervalo de duas correntes, eu trabalho aqui 2 pontos altos sobre esse intervalo de duas correntes, ó. Trabalhei aqui os 2 pontos altos, duas correntes, laço meu fio,
Pulo o primeiro ponto, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no intervalo de 2 correntes, eu trabalho aqui 2 pontos altos novamente, ó. 2 correntes e essa será a nossa repetição, gente, ó. Agora, a gente vai formando grupinhos aqui com 6 pontos altos. Vai ficar aqui um total de 12 grupinhos com 6 pontos altos. Observem que aqui, na volta de número 3, tem um total de 12 grupinhos com 3 pontos. Na próxima volta, gente, ó, ficou um total de 12 grupinhos com 4 pontos altos. Na próxima, 12 grupinhos com 5 pontos altos. Essa volta de número 6 vai ficar um total de 12 grupinhos com 6 pontos altos. A cada volta que a gente fizer agora, vai aumentar um ponto. Então, a gente não trabalha sobre esse primeiro ponto e segue trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto. E para cada intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. E entre um grupinho de ponto alto e outro, 2 correntinhas de separação. Então, a cada carreira que a gente fizer, vai aumentar um ponto alto. Aqui, gente, ó, eu fiz um total de 6 voltas, contando a partir da primeira volta que eu trabalhei aqui, ó. Então, gente, trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a volta de número 6. Eu vou seguir essa sequência, gente, até ter um total de 26 voltas, contando a partir da primeira volta. Porque, para dar certo o desenho aqui do tapete, gente, precisa ter uma quantidade de voltas aqui, ó, que seja par. Então, eu vou trabalhar essa sequência pulando o primeiro ponto de base, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntes, até ter um total de 26 voltas, contando a partir dessa primeira volta. Quer fazer a sua peça maior? Você vai aumentando de 2 em 2 voltas a partir das 26 voltas, para sempre dar uma quantidade de voltas que seja par, que é para dar certinho o desenho do tapete. Quer fazer o seu tapete menor? Você vai diminuir a partir das 26 voltas de 2 em 2 voltas, para também sempre dar uma quantidade de pontos que seja par. Então, gente, eu vou seguir essa sequência aqui até ter um total de 26 voltas e volto para a gente dar continuidade. Então, você pode fazer a sua peça maior ou menor. Vou seguir trabalhando aqui um total de 26 voltas e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, já adiantei aqui as voltas para o meu tapete e olha que lindo está ficando esse tapete. Gente, essa base é muito fácil de fazer, é uma base que fica muito linda e dá para utilizar outros modelos de bico de acabamento, gente, para fazer esse tapete que fica super lindo também. Então, aqui, contando a partir dessa primeira volta, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 voltas. Quer fazer o seu tapete maior? Vai aumentar de 2 em 2 voltas a partir dessas 26 voltas, para sempre terminar com uma quantidade de pontos que seja par. E se você quiser diminuir, você vai diminuir de 2 em 2 voltas para sempre ter uma quantidade aqui de voltas, né? Que seja par. Então, aqui, gente, ficou, ó, com 26 pontos altos em cada um desses grupinhos. Então, ficou 12 grupinhos com 26 pontos altos agora. Precisa ter uma quantidade que seja par, gente, porque agora, ó, a gente seguiu trabalhando aumentos. A cada volta como essa, aumentou um ponto. Agora, a gente vai começar a fazer diminuições. E para que no final sobre apenas 2 pontos, precisa ter uma quantidade que seja par. Se tiver uma quantidade ímpar, vai sobrar apenas um ponto. Então, para o meu tapete, eu vou fazer aqui uma quantidade que seja par, né? Precisa ter uma quantidade que seja par, para que quando terminar esse desenho, termine com 2 pontos e dá certinho. Bom, gente, então, para iniciar a volta de número 27, eu trouxe o fio para esse ponto alto aqui ao lado, fiz um ponto baixo e uma corrente exatamente igual eu estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, a gente vai continuar pulando esse primeiro ponto de base, gente. A gente não trabalha sobre esse primeiro ponto.
A diferença é que agora, a partir dessa volta aqui, é a volta de número 27 que a gente está iniciando, agora vamos começar trabalhando diminuições tanto aqui no início quanto no final de cada um desses grupinhos com pontos altos. Então, gente, ó, aqui, observem, o tapete tá dobrado, gente, porque já tá bem grande aqui essa base, ó. Deixa eu mostrar aqui bem certinho para vocês. Fica bem certinha. E aqui, gente, trabalhando da forma que a gente está trabalhando, ó, trazendo o ponto para esse ponto aqui ao lado, trazendo a laçadinha para esse ponto, fazendo um ponto baixinho a corrente, o acabamento aqui fica perfeito, gente, ó. Nem parece que foi aqui que a gente nem parece que foi aqui que a gente iniciou as voltas. Então, ó, fica bem certinho, gente. Eu acho que o acabamento assim fica perfeito. Então, se você tá trabalhando outros modelos de tapete que seja assim redondo, gente, esse acabamento fica perfeito. Então, agora, ó, fiz um ponto baixo, uma corrente. Vou seguir trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto desse de base. Ó. Igual a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que a gente não vai trabalhar sobre o último ponto de base. Então, aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui, vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sem trabalhar sobre esse último ponto de base. Eu vou trabalhar ponto alto até chegar nesse ponto alto aqui, ó, no penúltimo ponto alto desse grupinho aqui com pontos altos. Trabalho até chegar aqui, ponto alto sobre ponto alto, e volto pra gente dar sequência. Então, gente, segui trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base e não vou trabalhar sobre esse último ponto, ó. Agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir novamente trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base e não vou trabalhar aqui sobre o último ponto, gente, ó. Agora, vai formando grupinhos com 24 pontos altos. Por quê? A gente trabalhou aumento até chegar aqui nessa volta que tinha 26 pontos altos. Quando a gente começa a fazer as diminuições, a gente vai diminuir um ponto aqui, ó, no início e um ponto no final de cada volta agora. Então, vai diminuindo 2 pontos altos a cada volta. Aqui, gente, ó, a cada 2 carreiras que a gente aumenta, nessa parte que a gente tá trabalhando o aumento, eu fiz com 26 carreiras. Então, se eu aumentasse mais 2 carreiras, se eu tivesse feito com 28 carreiras, ia aumentar uma carreira aqui de diminuição. Por quê? Uma carreira de diminuição aqui, a gente diminui 2 pontos. E aqui, a cada uma carreira de aumento, aumenta um ponto. Então, para diminuir 2 pontos, precisa ter 2 carreiras dessa com aumento. Acho que deu para vocês entenderem certinho, né, gente? Então, quando tá fazendo essa parte dos aumentos do tapete, a cada 2 carreiras que a gente faz aqui na parte do aumento, aumenta uma carreira aqui na parte das diminuições. Então, agora, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sem trabalhar aqui o último ponto, ó. Então, eu vou trabalhar ponto alto até chegar aqui nesse penúltimo ponto alto. Então, trabalhei aqui novamente ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui no final, ó, não trabalho sobre o último ponto. 2 correntes, laço meu fio e no intervalo de 2 correntinhas eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e sigo trabalhando agora. Sigo trabalhando a sequência de ponto alto sobre ponto alto, sem trabalhar sobre o primeiro e sobre o último ponto de cada um desses grupinhos. Então, vai ficando assim, gente, ó. Para os intervalos de 2 correntes, a gente vai trabalhar grupinhos com 2 pontos altos. Essa será a sequência da volta de número 27.
Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 27. Então, agora, formou grupinhos com 24 pontos altos. E entre um grupinho de 24 pontos e outro, ficou um grupinho com 2 pontos altos agora. Então, agora, gente, para cada intervalo desse de duas correntes, vai formar grupinhos com 2 pontos altos. Então, agora, ó, chegando aqui no final, fiz os 2 pontos altos, duas correntes, vou vir aqui, ó, nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Nessa correntinha, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Duas correntes, vou vir aqui nessa correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou pegar esse fio, ó, vou puxar um pouco, alongando esse fio. Vou vir aqui nesse ponto ao lado, pegando essas duas laçadinhas, ó, da forma que a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. Pego esse fio e trago ele aqui para o lado avesso, ó. Vou puxar um pouquinho para regular aqui a altura do ponto, ó. E aqui nesse mesmo espaço, um ponto baixo e uma correntinha. Vou iniciar agora, já estou iniciando, na verdade, gente. Estamos iniciando a volta agora de número 28. Então, eu laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando agora um ponto alto para cada ponto desse de base. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, na carreira anterior, tinha um total de 24 pontos altos. Agora, a gente vai novamente trabalhar, ó, já trabalhamos uma diminuição aqui no início e vamos trabalhar uma diminuição aqui no final também. Então, agora, a gente vai ficar um total de 22 pontos altos. Vou seguir trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. E quando chegar aqui no final, gente, ó, eu não trabalho sobre esse último ponto. Trabalho ponto alto até chegar aqui sobre esse ponto. Então, gente, ó, formou um grupinho com 22 pontos altos agora. Chegando aqui no final, não trabalho sobre esse último ponto. Eu faço duas correntinhas. Laço meu fio. Agora, para cada intervalo de duas correntes, vai formar um grupinho com 2 pontos altos, ó. Então, aqui nesse intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos. E 2 pontos. Duas correntes novamente, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo de duas correntes e vou trabalhar aqui um grupinho com 2 pontos altos novamente. Duas correntes, laço meu fio, não trabalho sobre esse primeiro ponto, ó. Venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto, e vou seguir trabalhando aqui em uma sequência de ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto de base. Não trabalho sobre o último ponto novamente. Chegando aqui no final, gente, ó, não trabalho sobre esse último ponto de base. Eu faço duas correntes, laço meu fio, no intervalo de duas correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, ó. No próximo intervalo de duas correntes, um grupinho com 2 pontos altos novamente, ó. Duas correntes, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, repito. Então, essa será a sequência da nossa volta de número 28, gente, ó. Vai ficando assim. Então, na carreira anterior, tinha um grupinho de 2 pontos altos entre esse desenho e esse desenho. Agora, nessa volta de número 28, 2 grupinhos de 2 pontos altos. Na próxima, terá 3. E assim, vai aumentando a quantidade de grupinhos de 2 pontos altos e diminuindo aqui, gente, a quantidade, ó,
de pontos altos que tem aqui, que a gente tá fazendo uma diminuição no início e uma diminuição no final. Então, essa será a sequência da volta de número 28. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 28. Então, a minha peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, fiz as duas correntinhas, vou vir aqui, ó, tem um ponto baixo, vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou alongar um pouco essa laçadinha e, novamente, ó, vou trazer essa laçadinha para esse ponto aqui ao lado, ó. Passei aqui a minha agulha, vou pegar essa laçadinha, trago para o lado avesso da peça, ó. Venho nesse mesmo intervalo, um ponto baixo, uma corrente. Agora, gente, vamos iniciar, já estamos iniciando, né, a volta de número 29. Então, agora, a gente vai novamente seguir trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Não trabalhamos sobre o primeiro ponto e também a gente não vai trabalhar sobre o último ponto de base, porque a gente está diminuindo 2 pontos altos a cada uma dessas voltas que a gente faz. Então, ó, vamos seguir. Então, vamos seguir trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base, até chegar ali no penúltimo ponto alto desse grupinho de pontos altos, ó. Vou trabalhar até chegar aqui sobre esse ponto alto. Segui trabalhando aqui, gente, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base. E agora, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos altos. Não trabalho aqui sobre o último ponto, ó, uma, duas correntes de separação. Laço meu fio. Agora, para cada intervalo desse de duas correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de duas correntes, trabalho um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de duas correntes, vou repetir aqui um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes, e agora, ó, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, e vou seguir trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto desse de base, gente, até chegar ali no penúltimo ponto, porque a gente não vai trabalhar sobre o primeiro, nem sobre o último ponto de base. Então, agora, gente, agora, ó, entre um grupinho de 20 pontos altos e outro, vai ficar um total de 3 grupinhos com 3 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, sem trabalhar aqui o último ponto de base. Trabalhei aqui, gente, ó, não trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto, não trabalho sobre o último ponto de base. Aqui eu trabalho as duas correntes e vou seguir trabalhando agora grupinhos de 2 pontos altos para cada intervalo desse de duas correntinhas. Duas correntes, e vou seguir trabalhando agora grupinhos de 2 pontos altos para os intervalos de duas correntes. Então, gente, ó, a minha peça, ela vai ficando assim. Então, agora, gente, vamos seguir trabalhando essas diminuições. Vai diminuindo aqui a quantidade de pontos, a cada uma volta vai diminuindo 2 pontos altos, como eu havia falado para vocês, e aqui vai aumentando as quantidades de grupinhos com 2 pontos altos. Observem que aqui tinha um grupinho com 2 pontos, aqui tem 2 grupinhos com 2 pontos altos, 3 grupinhos com 2 pontos, na próxima terá, ó, 4 grupinhos com 2 pontos altos, na próxima 5 e assim por diante.
Eu vou seguir essa sequência, gente, ó, fazendo as diminuições até que aqui tenha um total de 4 pontos altos. Então, nessa volta de número 29, tem um total de 20 pontos altos. Vou seguir trabalhando assim até ter um total de 4 pontos altos apenas. Então, vai ficar um total de 37 voltas, contando a partir da primeira volta aqui que a gente fez, gente. Contando a partir da primeira volta até a volta que tiver aqui 4 pontos altos apenas, nessa parte que a gente tá trabalhando as diminuições, é a volta de número 37. Então, quando eu concluir a volta de número 37, eu volto para a gente dar sequência. E se você está fazendo o seu tapete maior, se você estiver fazendo o seu tapete maior, você vai seguir trabalhando essa sequência também até ter um total aqui, ó, de 4 pontos altos nessas diminuições. Vai diminuindo aqui até ter um total de 4 pontos altos. Então, gente, é a mesma sequência. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui as voltas do meu tapete e olha que lindo tá ficando esse tapete. Então, agora, gente, ficou um total de 12 grupinhos com 4 pontos altos, porque a gente seguiu trabalhando diminuições. Uma diminuição aqui, ó, no início e uma diminuição no final de cada um desses desenhos. E aqui, gente, entre um grupinho de 4 pontos altos e outro, ó, formou grupinhos aqui de 2 pontos altos. Então, ficou um total de 11 grupinhos com 2 pontos altos. A gente trabalhou um total aqui, gente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voltas, trabalhando aqui diminuições. Tem um total de 37 voltas aqui no meu tapete. Gente, se você está fazendo a sua peça maior, você vai seguir essa sequência, né, trabalhando diminuições. Aqui tem uma quantidade, ó, de grupinhos de 2 pontos altos ímpar, porque para dar certo o próximo desenho, gente, precisa ter uma quantidade aqui de grupinhos de 2 pontos altos que seja ímpar. Então, se você está trabalhando a sua peça em outros tamanhos, antes de começar o outro desenho, precisa ter uma quantidade de grupinhos de 2 pontos altos aqui que seja ímpar. Então, aqui, ó, uma quantidade que seja par nas diminuições e aqui uma quantidade nos grupinhos de 2 pontos altos que seja ímpar para iniciar a próxima volta. Vou explicar aqui certinho para vocês. Então, aqui, gente, ó, eu já aprendi aqui com ponto baixíssimo, trouxe o fio aqui para esse ponto ao lado, fiz um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar o meu fio, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Então, ó, um ponto sem trabalhar esse primeiro ponto, né? Trabalhei uma diminuição aqui no início e uma diminuição aqui no final. Agora, formou um grupinho com 2 pontos altos. Então, por isso que tem que ter uma quantidade aqui, gente, nessa parte das diminuições, que seja par, para que aqui no final, ó, termine com 2 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, laço meu fio, venho nesse intervalo aqui de 2 correntes e vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, eu trabalho aqui mais um grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes, vou seguir trabalhando agora, gente, grupinhos com 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntinhas. Vou trabalhar aqui um total, então, gente, eu vou trabalhar aqui um total de 5 grupinhos com 2 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 grupinhos com 2 pontos altos. Sem contar com esse grupinho de 2 pontos altos que a gente tava trabalhando aqui, ó, diminuições no início e no final aqui desse desenho. Então, eu não conto com esse grupinho de 2 pontos altos aqui. Conto a partir desse grupinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio. E aqui, gente, ó, para esse intervalo de 2 correntes, eu trabalho 1 e 2 pontos altos. Laço meu fio sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto alto agora. Laço meu fio sobre esse próximo ponto alto, um ponto alto. Laço o fio novamente e aqui para o intervalo de 2 correntes, eu trabalho um grupinho
com 2 pontos altos. Então, aqui, gente, observem que formou um grupinho agora, ó, com 6 pontos altos. Porque 2 pontos altos para o intervalo de duas correntes, ponto alto sobre ponto alto, e aqui, ó, 2 pontos altos para o intervalo de duas correntes. Formou um grupinho com 6 pontos altos. Aqui tem um total de 5 grupinhos com 2 pontos altos. Desse lado aqui, precisa ter a mesma quantidade de grupinhos com 2 pontos altos que tem desse outro lado aqui. Por isso, gente, que quando a gente está trabalhando aqui essa volta, ó, precisa ter uma quantidade de grupinhos de 2 pontos altos que seja ímpar. Então, aqui tem um total de 11, poderia ter um total de 13, de 15 grupinhos de 2 pontos altos. Vai depender do tamanho que você está fazendo a sua peça. Isabela, mas quando chegou aqui nessa volta que tem os grupinhos de 4 pontos altos, para depois iniciar os grupinhos com 2 pontos, aqui nessa volta não tem uma quantidade de grupinhos de 2 pontos altos que seja ímpar. Posso iniciar na próxima volta? Sim, gente. Se quando você trabalhar essa volta aqui, ó, que aqui tem 2 pontos, na diminuição tem 2 pontos altos, se nessa volta aqui tiver uma quantidade de grupinhos de 2 pontos altos que seja ímpar, se essa volta aqui não tiver dado uma quantidade que seja ímpar, essa próxima volta tiver uma quantidade que seja ímpar, então na próxima volta vocês podem começar a trabalhar esse desenho. Então, para que dê certinho, eu tô deixando essa dica para que dê certinho em qualquer tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça. Não é uma regra que comece aqui nessa volta, gente, ó, onde eu iniciei, que aqui tá com os 2 pontos altos. Eu poderia ter iniciado uma carreira antes ou uma carreira depois aqui, esse desenho. Precisa ter uma quantidade de grupinhos de 2 pontos altos ímpar para iniciar esse desenho, porque a quantidade que tem para esse lado precisa ter para esse lado. E aqui no meio, ó, entre um desenho e outro, vamos dizer assim, né, entre 5 grupinhos de... Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5 grupinhos de 2 pontos altos e outro precisa ter um grupinho de 2 pontos altos também, para fazer aqui a divisão entre um lado e outro, gente. Dos grupinhos com 2 pontos altos. Então, acho que deu para vocês entenderem certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Então, aqui já está iniciando um outro desenho. Fiz o grupinho de 6 pontos, então agora eu vou seguir a minha sequência, trabalhando grupinhos de 2 pontos altos para cada intervalo desse, de 2 correntinhas. Ó, para cada intervalo de 2 correntes, eu trabalho agora um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes de separação, venho no próximo intervalo e repito aqui um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, um grupinho com 2 pontos altos novamente. 2 correntes, laço meu fio, ó, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto, fiz aqui um ponto alto, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, e agora eu vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos para cada intervalo aqui de 2 correntinhas, até ter um total de 5 grupinhos com 2 pontos altos. Formou aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 2 pontos. Agora, a gente vai iniciar um desenho igualzinho a esse, ó. Então, aqui, eu laço meu fio, vou vir aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes, e aqui eu faço 2 pontos altos. Laço meu fio sobre esse ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E para o intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, e agora eu vou seguir trabalhando grupinhos com 2 pontos altos até chegar ali no último intervalo de 2 correntes. Então, vai formando assim
desenhos dessa forma, gente, ó. A mesma quantidade de grupinhos de 2 pontos altos que tem para um lado, precisa ter para o outro lado aqui também. Então, essa será a sequência da volta de número 38, ó. A minha peça, ela vai ficando assim. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 38. Então, a minha peça está ficando assim. Foi formando aqui esses desenhos. Ó, 5 grupinhos de 2 pontos altos, um grupinho com 6 pontos. 5 grupinhos com 2 pontos altos. Aqui, ó, nas diminuições, agora formou grupinhos com 2 pontos altos também. Então, está ficando assim a minha peça. Agora, gente, chegando aqui no final, ó, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes. Vou vir aqui, ó, fiz um ponto baixo e uma corrente para dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui nessa correntinha e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ó. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de 2 correntes. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. E no intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Subo 1, 2 correntes agora, que vai dar a altura de um ponto alto. Pode trabalhar com 3 correntinhas, que vai dar certo também. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Formou um grupinho com 2 pontos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, vou seguir trabalhando grupinhos com 2 pontos altos, até chegar aqui nesse intervalo, ó, de 2 correntinhas, antes desse grupinho com 6 pontos altos. Então, gente, ó, segui trabalhando grupinhos com 2 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Chegando aqui, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas, antes do grupinho com 6 pontos altos, agora eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio, pulo esses 6 pontos altos que a gente trabalhou, não trabalho sobre esses pontos aqui, ó. Venho direto no intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupinho com 2 pontos altos. Então, gente, ó, vai ficando assim. Vou seguir trabalhando agora grupinhos com 2 pontos altos, ó. Para cada intervalo de 2 correntes e 2 correntinhas de separação. A gente trabalha com 5 correntes de separação apenas quando chega aqui, ó, onde tem o grupinho com 6 pontos. Então, a gente trabalhou 5 correntes de separação. Seguimos trabalhando aqui grupinhos de 2 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas até chegar aqui, gente, ó. Quando chegar aqui, antes do grupinho com 6 pontos altos, a gente vai trabalhar aqui um grupinho com 2 pontos novamente, ó, 2 pontos altos. Então, gente, ó, segui trabalhando grupinhos de 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntes. Chegando aqui, ó, eu vou trabalhar agora 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço meu fio, não trabalho sobre esses 6 pontos altos, venho direto no intervalo de 2 correntes e repito aqui um grupinho com 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando essa sequência, gente, ó, dando a volta em toda a peça. Então, ó, entre esse desenho aqui vai formando um desenho. Entre esse desenho aqui e esse desenho tem um total, ó, contando a partir desse primeiro grupinho aqui, de 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos com 2 pontos altos. Então, essa será a sequência da volta de número 39. A minha peça está ficando assim. Bom, gente, segui trabalhando aqui essa sequência, ó, dando a volta em toda a minha peça. Meu tapete está ficando assim. Agora,
Chegando aqui no final, ó, eu fiz o grupinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de 2 correntinhas. Então, ó, nesse ponto alto, um ponto baixíssimo aqui, sobre esse ponto alto, ó. Sobre esse intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. 2 correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Agora, 2 correntes, vou seguir trabalhando aqui, gente, ó. 2 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas, com 2 correntes de separação entre um grupinho de 2 pontos altos e outro, ó. Então, eu dobrei aqui o tapete, gente, porque ele já tá bem grande. Então, para vocês verem aqui bem certinho, eu dobrei aqui o tapete, ó. Então, eu sigo trabalhando aqui os grupinhos com 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntinhas. Chegando aqui nesse intervalo de 2 correntes, eu trabalho novamente um grupinho com 2 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 2 pontos altos. 2 correntinhas agora, ó. 2 correntes. Agora, gente, fiz aqui as 2 correntinhas. 2 pontos altos, 2 correntes. Laço meu fio. Aqui nesse intervalo que a gente fez 5 correntinhas, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, e na terceira correntinha de base, eu trabalho um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo ponto de base e vou trabalhar mais um ponto alto. Formou aqui, gente, ó, um ponto V simples, com 4 correntinhas de separação. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar grupinhos. Um grupinho aqui, ó, com 2 pontos altos. Vou seguir trabalhando grupinhos com 2 pontos altos agora. Então, gente, ó, para cada intervalo de 2 correntes, um grupinho com 2 pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. Sigo trabalhando grupinhos com 2 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo de 5 correntinhas, a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente trabalhou aqui, ó. 2 correntes, um ponto alto sobre o terceiro ponto de base, 4 correntes, um ponto alto sobre o mesmo ponto de base, 2 correntes, e segue trabalhando os grupinhos com 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntes. Então, essa será a sequência. Vamos seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 40. Bom, gente, já concluí aqui, ó, toda a volta. A minha peça está ficando assim. Então, eu segui trabalhando essa sequência aqui, gente, ó, o tapete tá dobrado, mas tá bem certinho. Então, eu segui trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a peça. Dessa forma. E agora, entre um ponto V simples e outro, ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos com 2 pontos altos. Então, agora, gente, ó,
vai diminuindo aqui a quantidade de grupinhos de 2 pontos altos. A cada carreira que a gente vai trabalhando, vai diminuindo, porque aqui vai formando um desenho e aqui vai formando outro desenho, que vai aumentando e aqui, ó, vai diminuindo a quantidade de grupinhos com 2 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final, ó, eu fiz o grupinho com 2 pontos, 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas. Dessa forma. Agora, eu subo 2 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Novamente, formou um grupinho com 2 pontos. 2 correntes, laço meu fio e agora, para cada intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando aqui grupinhos com 2 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Dessa forma. Agora, gente, ó, eu faço 2 correntes novamente, laço meu fio, vou vir aqui onde eu trabalhei esse ponto V, ó, direto aqui no ponto V simples. Sobre esse ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio e nesse intervalo aqui que eu trabalhei 4 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de 5 pontos altos, ó. 3, 4, 5 pontos altos para o intervalo de 4 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto alto e faço um ponto alto. Então, agora, formou um grupinho com 7 pontos altos, ó. Ponto alto sobre ponto alto, 5 pontos altos no intervalo de 4 correntinhas e um ponto alto sobre esse ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntinhas, ó, depois do grupinho de 2 pontos. Eu não trabalho aqui, gente, ó, nesse intervalo de 2 correntes, e aqui eu vou iniciar trabalhando os grupinhos com 2 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Então, agora, vai ficando assim, ó. Onde tem o ponto V, a gente vai trabalhar 7 pontos altos. Para todos os desenhos agora, vai ser dessa forma. E para os intervalos aqui de 2 correntes, grupinhos com 2 pontos altos, ó. Vai ficando assim. Essa será a sequência da volta de número 41. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, a minha peça está ficando assim. Foi formando esse desenho aqui, gente, ó, com grupinhos de 7 pontos altos. Dessa forma, ó, vai ficando bem certinho, gente, ó. Aqui, o tapete já tá bem grande, então eu não tô com tanto espaço para mostrar aqui certinho para vocês. Mas, olha que lindo tá ficando o tapete. Então, aqui, chegando no final, ó, eu fiz os 2 pontos altos, 2 correntes. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas. Para iniciar a próxima volta. Chegando aqui no intervalo de 2 correntes, ó. Um ponto baixíssimo. Então, a minha peça está ficando assim. Agora, gente, ó,
observem que entre um grupinho de 7 pontos e outro, já diminuiu aqui a quantidade de grupinhos com 2 pontos altos, ó. Aqui vai diminuindo e aqui vai começar a aumentar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 2 pontos altos agora. Então, gente, para iniciar a volta de número 42, eu vou subir aqui 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, vou vir no mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais um ponto alto. 2 correntes e vou seguir trabalhando aqui os grupinhos com 2 pontos altos, novamente, para cada intervalo aqui de 2 correntinhas. Com 2 correntes de separação entre um grupinho de 2 pontos altos e outro. Então, agora, fiz aqui, ó, tem um total de 3 grupinhos de 2 pontos altos. Aqui, gente, eu não trabalho sobre esse intervalo aqui, ó, nem desse lado, nem desse outro lado também. Eu faço aqui 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir direto aqui sobre esse primeiro ponto alto, ó, dos 7 pontos que a gente fez. Então, aqui sobre esse ponto, eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, uma corrente agora. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente. Então, aqui vai formar um grupinho de 7 pontos altos novamente. A diferença é que a gente está trabalhando uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro, ó. Então, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Fiz aqui os 7 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto e outro. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, laço meu fio, não trabalho sobre esses 2 pontos aqui, ó, venho direto nesse intervalo de 2 correntes, e aqui eu trabalho um grupinho com 2 pontos altos. 2 correntes, e vou seguir agora trabalhando os grupinhos de 2 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Vai ficando assim, ó. Então, para cada intervalo desse, com 2 correntes, eu trabalho um grupinho com 2 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, trabalho o grupinho com 2 pontos altos até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes, antes do último grupinho de 2 pontos. Já começo a trabalhar, depois que eu trabalhar os 2 pontos aqui, ó, aqui eu faço 2 correntes e já começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação entre um ponto e outro. Então, aqui, gente, ó, tá dobrado o tapete, mas acho que tá dando pra vocês verem certinho, ó. Então, vai ficando assim. Vou seguir trabalhando essa repetição, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, concluí toda a volta. Então, tá ficando assim. 7 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro, ó. E aqui tá diminuindo, a cada volta que a gente faz, diminui um grupinho desse de 2 pontos altos, ó, entre esse desenho e esse desenho aqui, ó. Então, está ficando assim o meu tapete. Chegando aqui no final, gente, ó. Fiz aqui 2 correntinhas, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas. Eu vou iniciar agora a volta de número 43. Então, eu subo 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, venho nesse mesmo espaço e trabalho aqui um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio. Agora, ó, no próximo intervalo aqui de 2 correntes, eu trabalho um grupinho com 2 pontos altos.
duas correntes, laço meu fio. Agora, vamos iniciar trabalhando aqui, gente, ó, onde está formando aqui esse desenho. Aqui o tapete, como eu passei para vocês, já está bem grande aqui, gente, ó, por isso que eu tô tentando arrumar aqui certinho para vocês verem melhor. Então, aqui eu fiz duas correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto daquele grupinho com 7 pontos, e aqui eu trabalho um ponto alto. Duas correntes de separação agora. Laço meu fio no próximo ponto de base, um ponto alto. Duas correntes no próximo ponto de base, um ponto alto. Duas correntes, novamente, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, agora, gente, vai ficar um total de 7 pontos altos novamente. A diferença é que vai ter duas correntinhas de separação entre um ponto alto e outro, ó. Um ponto alto, duas correntes. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, um ponto alto, ó. Duas correntes, laço meu fio, e agora, para cada intervalo desse aqui de duas correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de 2 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de duas correntinhas, 2 pontos altos. Então, gente, ó, a volta de número 3 vai ser dessa forma. Vai continuar aqui 7 pontos altos, agora com duas correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. Para os intervalos aqui de duas correntes, a gente segue trabalhando os grupinhos de 2 pontos altos. Chegando aqui, gente, ó, nesse próximo desenho, a gente vai trabalhar aqui no próximo desenho a mesma repetição que a gente trabalhou sobre esse desenho aqui. Então, vai ser essa sequência da volta de número 43. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí toda a volta, a minha peça está ficando assim. Então, ó, os grupinhos com 7 pontos altos, agora com duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. E aqui, gente, ó, minha peça está dobrada, mas acredito que tá dando para vocês verem certinho. Aqui, entre um grupinho de 7 pontos altos e outro, ficou agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos com 2 pontos altos. Então, ficou assim. Essa é a volta de número 43. Vamos iniciar a volta de número 44. Então, agora eu faço duas correntinhas, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas. Agora, eu subo duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Formou um grupinho com 2 pontos. Duas correntes, laço meu fio. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto desse grupinho aqui com 7 pontos. E aqui, sobre esse primeiro ponto alto, eu vou trabalhar um grupinho. Um grupinho não, gente, desculpa, ó. Laço meu fio, sobre esse primeiro ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Na carreira anterior, eu fiz duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. Nessa volta aqui, gente, é a volta de número 44. Eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas agora. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base
com 3 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. Então, vai formando agora, novamente, grupinho com 7 pontos e 3 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro, ó. 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas agora, ó, 1, 2 correntes. Vou vir nesse intervalo aqui de 2 correntes, ó, aqui tá o primeiro grupinho de 2 pontos. No próximo intervalo, 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando agora 2 pontos altos para cada intervalo aqui de 2 correntinhas entre um grupinho de 2 pontos e outro, ó, até chegar aqui. Chegando aqui, gente, ó, trabalho o grupinho de 2 pontos altos, 2 correntes e sigo trabalhando aqui a mesma sequência que eu trabalhei aqui, ó, sobre esse primeiro desenho. Então, essa será a repetição. Vai continuar os 7 pontos, só que agora com 3 correntes de separação entre um ponto alto e outro. Essa será a sequência da volta de número 44, ó. Vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, a minha peça está ficando assim. Então, ó, os desenhos está com 7 pontos altos, com 3 correntes de separação entre um ponto alto e outro. E aqui vai sempre, a cada volta, a gente vai diminuindo a quantidade de grupinhos com 2 pontos altos. Aqui o meu tapete está dobrado, gente, ó, para eu conseguir mostrar bem certinho aqui o tapete para vocês. Então, chegando aqui no final dessa volta, ó, essa volta aqui é a volta de número 44. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntes, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo aqui, gente. Até chegar nesse intervalo, não, desculpa. Até chegar aqui, ó, sobre esse ponto alto. Então, eu vou vir sobre esse ponto alto aqui, um ponto baixíssimo. Sobre essa correntinha, um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. E sobre esse ponto alto, um ponto baixíssimo, ó. Está ficando assim. Agora, sobre esse primeiro ponto alto aqui, gente, dos 7 pontos, eu vou subir 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, estamos iniciando a volta de número 45. Vou vir aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto, ó. Formou um grupinho com 2 pontos altos agora. 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir no mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto, ó. Dessa forma. Formou agora, gente, um leque sobre esse ponto alto aqui, ó. Formou um leque. Vou trabalhar aqui uma corrente de separação. Laço meu fio, vou vir aqui, ó, sobre o próximo ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um leque novamente. De 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo intervalo aqui, ó, sobre o mesmo ponto alto. Formou aqui mais um leque. Uma corrente de separação. Laço meu fio no próximo ponto de base, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, sobre o mesmo ponto alto de base. Formou mais um leque, ó. Uma corrente, vou seguir trabalhando agora um leque para cada ponto alto desse aqui, ó. Dessa forma, com uma corrente de separação entre um leque e outro. Bom, gente, concluí aqui, ó. Então, ficou um total de 7 leques, porque para cada ponto alto desse de base, a gente trabalhou um leque com uma correntinha de separação. Observem, gente, que quando a gente tá trabalhando essa volta de número 45, aqui onde tem os leques, vai ficar assim, ó, tá? Embabadado.
observem que tá ficando embabadado aqui. Mas não precisa se preocupar que nas próximas voltas já vai ficar bem certinho aqui esse desenho. Então, ó, a gente quando faz essa volta aqui, deixa eu colocar aqui sobre a mesa, ó, para vocês verem, a gente acha que não vai dar certo aqui essa parte, mas vai dar certo sim, porque a gente vai fazer mais voltas com leque. Então, vai ficar bem certinho o tapete. Agora, gente, ó, deixa eu arrumar aqui o tapete. Fiz o leque. Agora, eu faço 2 correntes, laço meu fio e vou seguir trabalhando aqui para os intervalos de 2 correntes, ó, os grupinhos com 2 pontos altos. Então, a cada volta que a gente trabalha aqui os grupinhos com 2 pontos altos, vai diminuindo um grupinho com 2 pontos, ó. Vou mostrar aqui certinho para vocês. Bom, gente, então aqui, ó, observem que vai aumentando aqui esse desenho, ó. Aqui a gente já tá trabalhando a carreira com leque, então vai aumentando aqui esse desenho e vai diminuindo aqui esse desenho aqui com os grupinhos de 2 pontos altos. Então, a cada volta aqui foi diminuindo um grupinho com 2 pontos. Nessa volta tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 2 pontos. Aqui na volta de número 45 vai ter um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos entre esse desenho e esse desenho aqui. Tudo que a gente faz nesse desenho aqui, a gente vai repetir nos próximos desenhos também, gente, ó. Então, vai ficando assim. Então, gente, eu vou seguir trabalhando agora, ó, leque sobre cada ponto alto aqui desse de base. Então, vai ficar um total de 7 leques para cada um desses desenhos, ó. Então, onde tem os 7 pontos altos, vai ficar um total de 7 leques. E aqui, para os intervalos de 2 correntes, a gente segue trabalhando os grupinhos com 2 pontos. Então, será essa a repetição da volta de número 45. Bom, gente, já concluí aqui toda a volta. A minha peça tá ficando assim. Aqui, gente, ó, vai ficando um pouco embabadado, como eu falei para vocês, mas quando a gente coloca o tapete assim sobre a mesa, ó, que arruma, ele fica certinho, gente, ó. E nas próximas voltas, a gente vai trabalhar leque sobre leque. Então, já vai ficando ainda mais certinho aqui o tapete. E olha que lindo tá ficando. Então, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Então, eu concluí aqui toda a volta de número 45. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas aqui do leque, ó. Então, eu vou vir aqui sobre esse ponto alto, um ponto baixíssimo. No intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir no mesmo espaço e trabalho aqui um ponto alto. Vou trabalhar leque sobre leque. Então, aqui 2 pontos, 2 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Laço meu fio, venho no próximo leque agora, e aqui eu vou novamente trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos sobre esse mesmo intervalo. Uma corrente. Agora, eu vou trabalhar leque sobre leque, até chegar aqui, gente, ó, nesse último leque. Dessa forma, com uma corrente de separação entre um leque e outro. Bom, gente, então, trabalhei aqui, ó, leque sobre leque. Continua ficando embabadado, ó, mas não se preocupem, porque nas próximas voltas vai ficar certinho. E também, gente, porque aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui esse desenho ele vai aumentando, ó, dessa forma. E esse desenho aqui, ele vai diminuindo. Então, quando a gente conclui a volta, ele vai ficando bem certinho, ó, vai ficando assim. Então, eu segui trabalhando aqui leque sobre leque, com uma corrente de separação entre um leque e outro. Chegando aqui, gente, ó, fiz um total de 7 leques. Agora, eu trabalho 2 correntes, laço meu fio. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes, ó. A gente não trabalha sobre esses intervalos aqui, gente, ó. A gente vem nesse intervalo de 2 correntes entre um grupinho de 2 pontos altos e outro, ó. Então, vou vir aqui nesse intervalinho
e vou trabalhar aqui um grupinho com 2 pontos altos, 2 correntes, e vou seguir trabalhando agora os grupinhos com 2 pontos altos aqui para os intervalos de 2 correntinhas. Nessa volta aqui, vai ficar um total de 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 2 pontos. Na próxima, vai diminuindo. A cada volta, a gente vai diminuindo aqui um grupinho de 2 pontos altos, como eu também passei para vocês. Chegando aqui no próximo desenho, ó, a gente segue trabalhando leque sobre leque com uma correntinha de separação. Então, essa será a sequência da nossa volta de número 46. Eu vou concluir toda a volta de número 46. Quando eu concluir essa volta, eu vou trabalhar mais uma volta com a mesma sequência de leque sobre leque com uma corrente de separação. Então, tanto essa volta de número 46, como também a volta de número 47 vai ser essa mesma sequência. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, concluí aqui a volta de número 46 e a volta de número 47. Então, aqui, ó, a volta de número 46, eu trabalhei leque sobre leque com uma corrente de separação entre um leque e outro. E a volta de número 47, eu trabalhei da mesma forma, leque sobre leque e uma correntinha de separação entre um leque e outro. Agora, chegando aqui no final, ó, da volta de número 47, eu prendi com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Caminhei com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas do leque. Agora, eu vou trabalhar leque sobre leque novamente. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, fiz as 2 correntes aqui, as 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Ó. No mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, formou aqui leque sobre leque novamente. Essa volta de número 48, gente, ao invés de fazer uma corrente de separação apenas, eu vou trabalhar 2 correntes de separação agora. Laço meu fio, venho nesse próximo leque e trabalho leque sobre leque. 2 correntes, laço meu fio, ó, no mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo leque, eu trabalho aqui leque sobre leque. Sempre 2 pontos, 2 correntes, ó. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora, com 2 correntes de separação entre um leque e outro. Então, gente, se vocês virem que fazendo assim, com 2 correntes de separação, vai ficar muito embabadado, que quando você colocar o seu tapete aí no chão ou sobre a mesa, não vai ficar certinho o seu tapete, você pode continuar trabalhando aqui com uma corrente. E aqui eu fiz uma correntinha de separação, mas também pode fazer só leque sobre cada ponto alto desse sem trabalhar a corrente de separação. A quantidade de correntinhas aqui vai depender de acordo com a sua tensão de pontos. Então, ó, quando eu coloco o tapete assim sobre a mesa, gente, ó, e que eu venho aqui e arrumo o tapete, ele fica certinho, ó. Então, se precisar fazer mais ou menos correntinhas, pode fazer aqui entre um leque e outro, que vai dar certo também. Aqui, gente, essa volta de número 48, eu vou seguir trabalhando leque sobre leque com 2 correntes de separação entre um leque e outro. A volta de número 49, eu vou seguir trabalhando essa mesma sequência. Então, eu vou trabalhar 2 voltas, né, que é a volta de número 48 e a volta de número 49, com essa sequência de leque sobre leque com 2 correntes de separação entre um leque e outro. Chegando aqui, ó, nos grupinhos de 2 pontos, a gente vai trabalhando aqui, ó, entre um grupinho de 2 pontos altos e outro. Nos intervalos de 2 correntes, a gente continua trabalhando os grupinhos de 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntes. Então, essa será a repetição da volta de número 48. E vou também trabalhar a volta de número 49 com essa mesma sequência e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Essa é a volta de número 49, ó. Então, chegando aqui no final,
eu vou vir aqui na segunda corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntinhas do leque. Agora, eu subo 2 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo espaço e vou trabalhar aqui leque sobre leque novamente. Essa volta que a gente está iniciando é a volta de número 50. Então, ó, no mesmo espaço, eu faço mais 2 pontos altos para formar aqui leque sobre leque. Então, aqui, gente, ó, a gente trabalhou a volta de número 48 e a volta de número 49 com 2 correntes de separação. Essa volta de número 50, eu vou aumentar aqui a quantidade de correntinhas de separação entre um leque e outro. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntes de separação agora. Laço meu fio, venho no próximo leque e trabalho leque sobre leque. Então, a diferença, gente, dessa volta aqui, ó, que eu vou trabalhar, né? Estou trabalhando 3 correntes de separação agora entre um leque e outro. 1, 2, 3 correntes e aqui eu trabalho leque sobre leque. Aqui, gente, ó, entre esse desenho e esse desenho tem agora 2 grupinhos com 2 pontos. Então, nessa volta de número 50, vai ficar apenas um grupinho com 2 pontos altos agora, ó, que a gente vai trabalhar aqui nesse intervalo de 2 correntes. Então, essa será a sequência da volta de número 50. Eu vou concluir aqui toda a volta de número 50 e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui, ó, toda a volta de número 50. Então, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas aqui com leque. E aqui, entre esse desenho aqui, ó, com leque e esse desenho, ficou apenas agora um grupinho com 2 pontos altos. Então, chegando aqui no final, ó, fiz o meu grupinho com 2 pontos. Vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, fiz as 2 correntes. Vou vir aqui, vou prender com um ponto baixíssimo e novamente eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse intervalo aqui de 2 correntinhas. Então, está ficando assim. Agora, então, gente, se vocês virem que é necessário fazer aqui, ó, mais correntinhas entre um leque e outro, pode aumentar a quantidade de correntinhas. E se você precisar fazer mais carreiras aqui, ó, para que aqui fique apenas um grupinho com 2 pontos, você pode seguir essa sequência também. Vai depender aí do tamanho que você está fazendo o seu tapete. Então, agora, novamente, eu vou trabalhar leque sobre leque, ó. Então, eu faço aqui 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto. 2 correntes de separação agora, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, agora formou um leque novamente. Essa é a volta de número 51. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 correntes de separação novamente, vou laçar o meu fio e vou trabalhar leque sobre leque. Então, gente, vamos seguir trabalhando novamente leque sobre leque, com 3 correntes de separação entre um leque e outro. Dessa forma, vai ficar um total de 7 leques, agora com 3 correntes de separação entre um leque e outro, igual a gente fez aqui, ó, na carreira anterior. Bom, gente, então, segui trabalhando aqui, ó, leque sobre leque, com 3 correntes de separação entre um leque e outro. Agora, gente, chegando aqui, ó, tem apenas um grupinho com 2 pontos altos. Fiz 2 correntinhas, lembrando também, gente, que aqui, ó, a gente fez 3 correntes de separação entre um leque e outro, mas aqui a gente continua trabalhando 2 correntinhas antes de chegar aqui no grupinho de 2 pontos. Então, aqui, ó, a gente trabalhou 2 correntinhas, ó,
sempre antes de fazer os grupinhos de 2 pontos, 2 correntinhas. E aqui, ó, depois que a gente fez o grupinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas. Então, aqui sempre foram 2 correntes. A quantidade de correntes que aumentou foi aqui entre um leque e outro, ó. Aqui tem uma correntinha, uma corrente, uma correntinha. 2 carreiras com 2 correntes e agora 2 carreiras com 3 correntinhas de separação. Mas aqui a gente continua trabalhando as 2 correntinhas quando vai chegar nessa parte aqui, ó, dos grupinhos com 2 pontos. Então, aqui tem um grupinho apenas com 2 pontos altos agora. Fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, sobre esse primeiro ponto alto, trabalho um ponto baixo sobre esse ponto. No próximo ponto, um ponto baixo sobre esse ponto, ó. Então, ficou agora 2 pontos baixos. 2 correntes, laço meu fio, e aqui eu vou seguir trabalhando, ó, leque sobre leque. Igual a gente trabalhou aqui, ó. Leque sobre leque, 1, 2, 3 correntes e segue trabalhando leque sobre leque. Então, agora, gente, ó, vai ficando assim. Onde tem um grupinho com 2 pontos, a gente faz 2 pontos baixos, ó. Vai ficando assim. Essa será a sequência da volta de número 51. Bom, gente, a minha peça está ficando assim. Então, aqui, ó, 2 correntes, 2 pontos baixos, 2 correntes, leque sobre leque com 3 correntinhas de separação. Quando fizer essa volta, gente, quando você estiver fazendo essa volta, se você vir que tá ficando repuxada, se a sua peça estiver ficando assim, ó, aqui ao invés de colocar 2 correntes, você pode fazer aqui com 3 correntinhas também, antes de iniciar aqui os pontos baixos, né? E depois de fazer os 2 pontos baixos para iniciar o leque. Agora, gente, ó, chegando aqui no final da volta de número 51, fiz aqui os 2 pontos baixos, 2 correntes. Agora, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas do leque novamente, ó. Vamos iniciar a volta de número 52, que será a última volta aqui do tapete. Então, aqui, gente, ó, para iniciar a volta de número 52, eu vou subir 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto picô. Então, ficou aqui um total de 6 correntinhas. Vou contar aqui, ó, 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, agora eu fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mas vocês também podem continuar trabalhando com 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, que vai dar certo também. Então, ó, conto 1, 2 e aqui na terceira corrente eu faço um ponto baixo. Laço meu fio no mesmo espaço aqui, ó, de 2 correntes, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas aqui, gente, ó. Um ponto baixo. Formou mais um ponto picô. Então, aqui formou um ponto picô. Fiz um ponto alto, mais um ponto picô. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Formou mais um ponto picô. Laço meu fio no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Então, aqui, ficou um total, gente, ó. Contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, 1, 2, 3, 4 pontos altos e 3 pontos picô. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, nesse intervalo, gente, ó. Nesse intervalo aqui de 3 correntinhas, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. 1,
duas correntes novamente. Laço meu fio, vou vir no intervalo de duas correntes agora do leque. Trabalho um ponto alto, uma, duas, três correntes. Pegando essas duas laçadinhas aqui, ó. Um ponto baixo, formou o primeiro ponto picô. No mesmo intervalo aqui de base, um ponto alto, três correntes, trabalho aqui um ponto picô. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto, três correntes, pegando sempre aqui, ó, quando vai trabalhar o ponto picô, essas duas laçadinhas, um ponto baixo, formou mais um ponto picô. No mesmo intervalo, um ponto alto. Para esse último ponto alto, a gente não trabalha o ponto picô. Então, ó, vai formando grupinhos com 4 pontos altos e 3 pontinhos picô. Duas correntes, vou vir no próximo intervalo aqui de 3 correntes, um ponto baixo, duas correntes, e vou seguir trabalhando essa sequência aqui, gente, ó. 4 pontos altos, 3 pontos picô, duas correntes. Se você vir que trabalhando aqui com duas correntes, a sua peça vai ficar embabadada, ao invés de fazer duas correntes e prender com um ponto baixo, duas correntes e iniciar aqui a sequência de pontos altos, vocês podem trabalhar uma correntinha apenas, que vai dar certo também, vai depender da sua tensão de pontos. Então, eu vou seguir essa sequência para cada leque agora, gente, ó, eu vou trabalhar um grupinho com 4 pontos altos e 3 pontos picô. Bom, gente, então, ó, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês e olha que lindo está ficando o tapete. Então, aqui, gente, formou 7 grupinhos com 4 pontos altos e 3 pontos picô para cada grupinho de ponto alto, ó. E aqui duas correntes, um ponto baixo e duas correntes. Ficou assim. Então, se você vir que vai ficar embabadado, pode trabalhar com menos correntinhas. E se você vir que vai ficar repuxado, você pode aumentar aqui um ponto alto e um ponto picô, ou você pode aumentar a quantidade de correntinhas aqui, gente, para que dê certinho o seu tapete. Agora, chegando aqui, ó, onde a gente trabalhou os pontos baixos, ó, eu fiz duas correntes. Vou vir aqui sobre esse primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. E vou trabalhar aqui um ponto baixo sem fechar. No próximo ponto, ó, um ponto baixo sem fechar. Ficou 3 laçadinhas na agulha. Fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Uma, duas correntes, laço meu fio, venho aqui sobre esse leque e trabalho um ponto alto, um ponto picô e vou seguir a sequência, ó. 3 correntes, trabalho aqui um ponto picô. No mesmo intervalo, um ponto alto. E vai ficando assim, gente, ó. Então, aqui a gente faz um ponto baixo sem fechar, um ponto baixo sem fechar e fecha os dois pontos juntos. Eu vou seguir trabalhando aqui a sequência de ponto alto e ponto picô para cada leque. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar o vídeo um pouquinho, ou vocês podem deixar aqui nos comentários também. Então, fiz aqui, ó, 4 pontos altos, 3 pontos picô, duas correntes, e no intervalo de 3 correntes, um ponto baixo. Então, gente, ó, vai ficando assim. Aqui o tapete já tá bem grande, então eu não tô com tanto espaço para mostrar certinho para vocês, mas vai ficando certinho aqui o desenho, gente, ó. Não fica embabadado, não fica repuxado, então você pode aumentar aqui a quantidade de correntes ou diminuir também. Então, essa será a sequência da volta de número 52. Bom, gente, concluindo aqui a volta de número 52, chegando aqui no final, ó, onde tem os dois pontos baixos, eu faço um ponto baixo sem fechar. Novamente, um ponto baixo sem fechar, ficou 3 laçadinhas na agulha, ó. Fecho as 3 laçadinhas aqui, ó. Fechei os dois pontos baixos de uma única vez. Agora, eu faço 2 correntes. Vou vir aqui onde eu iniciei, gente, ó, nessa terceira correntinha que eu fiz um ponto baixo, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei esse fio.
Para fazer o arremate desse fio, gente, ó, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. A gente pode fazer o arremate desse fio com a própria agulha de crochê, passando esse fio aqui por entre os pontos, ou com a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate, gente, ó. Então, aqui, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria e vou passar esse fio aqui, gente, ó, por entre os pontos. Dessa forma. Então, eu vou passando esse fio aqui por entre os pontos. Então, você pode fazer também o arremate com a agulha de crochê, ó. Então, aqui, gente, ó, vou passando aqui por entre os pontos. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulha de crochê, eu vou vir aqui, ó, e vou dividir aqui esses fios, ó. Dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, pegando apenas uma laçadinha aqui do ponto, ó, do lado avesso, vou pegar esse fio e vou passar aqui por esse ponto, ó. E agora, eu vou fazer um nozinho. Eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. E agora, eu faço mais 2 nozinhos. E aqui eu corto o excesso desse fio. Eu vou fazer da mesma forma com aquele fio que a gente iniciou o tapete. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. O tapete ficou assim, fica super lindo. É um modelo fácil de fazer e que o resultado fica muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.